Sejam bem-vindos a essa videoaula de eletrotécnica. Nessa aula a gente vai trabalhar o tema comandos elétricos. Bom, para falar de comandos elétricos, a gente tem que entender, que falar de comandos ou de acionamentos elétricos é falar de circuitos que servem para, acionar. O que é acionar? Ligar, energizar cargas elétricas. E as cargas elétricas principais que vão aparecer no nosso dia a dia, são os motores elétricos, principalmente os motores de indução trifásicos, que são as principais cargas elétricas na indústria. Eles são aplicados em diversas plantas industriais para movimentar diversos tipos de indústria. E aí, consequentemente, a instalação elétrica, o circuito para comando dessas máquinas, a gente vai aprender que esses circuitos eles estão responsáveis por acionar as máquinas e por implementar lógicas de acionamento, E aí a gente vai entender um pouco mais sobre essas lógicas nessa aula. Então, quando a gente fala de motor de indução trifásico, por exemplo, os comandos que o operador pode dar, principais são ligar ou desligar, ou partir o motor e reverter a rotação, fazer com que ele gire no sentido oposto, inverter ou reverter o sentido de giro desse motor. E aí a gente vai ver aqui também que para ligar o motor existe um processo importante que é o método de partida. O motor elétrico de indução, como a gente viu nas aulas anteriores, ele possui uma corrente elétrica muito elevada no momento da partida e automaticamente essa corrente vai caindo. Mas nesse momento é preciso implementar um método, e um desses métodos é feito com circuitos de comando, usando os elementos que a gente vai ver aqui, como contatores, para poder fazer o motor, por exemplo, partir em estrela e depois converter a ligação desse motor para triângulo, tá bom? Então essa partida estrela-triângulo é uma lógica que pode ser implementada através desses circuitos de acionamento que a gente vai estudar, ok? Então, os objetivos principais dos elementos no painel de instalação para comando elétrico são: primeiro, proteger o operador e a instalação. A gente vai ver que existem sinalizações, esses comandos. Esses circuitos de acionamento, eles isolam o operador do circuito de carga, a gente vai ver também. E também, principalmente não, importante da mesma forma, é poder propiciar a implementação das lógicas de comando. O que é a lógica de comando? Eu só posso ligar o motor 1 se o motor 2 estiver desligado, Eu só posso mudar a conexão para triângulo depois de um certo tempo. Então a gente vai ver como que a gente implementa essas lógicas na prática. E aí a gente vai precisar estudar esses elementos que vão compor esse circuito de comando. Então a gente tem elementos divididos pela sua função, começando pelos elementos de seccionamento. Então esses elementos eles servem para interromper o circuito, seja para manutenção, seja para proteção, ok? A gente tem também, propriamente dito, os elementos de proteção contra curto-circuito, que a gente vai estudar também, ver a diferença entre curto-circuito e sobrecarga, lembrar disso, que a gente já sabe. Temos proteção contra sobrecarga, temos os dispositivos de entrada de sinal, que são os dispositivos a partir dos quais o comando ele é enviado para o circuito, Então, uma botoeira que o operador aperta, um sensor que detecta que aquele circuito tem que ligar ou não, são elementos de entrada de sinal.
Os elementos de processamento de sinal, que aí inclui aqui, né? Esses elementos de manobra, eles são aqui, eles estão generalizados, eles generalizam esses elementos de entrada, processamento e saída de sinais, ok? Porque eles vão a todo momento, são chaves, né? Digamos assim, que vão abrir e fechar de acordo com a lógica do circuito. Então, a gente vai ver também um por um aqui na nossa aula. Bom, os elementos de entrada de sinais. Então, o que eles são? Eles são componentes que vão informar o circuito um comando. Como assim? Então, por exemplo, se o operador quer ligar o motor, ele pode apertar um botão, né, que a gente vai chamar de botoeiro. Então, ele vai dar uma informação por meio de ação muscular, então ele vai apertar o botão, né? Mas também essa informação ela pode ser de outra natureza. Então pode ser uma informação elétrica, eletrônica. A gente vai ver os tipos de sinal de entrada que a gente pode informar para o circuito. Então as botoeiras, chaves de fim de curso, sensores de proximidade, pressostatos, né? Entre outros, eles são destinados a enviar esses sinais para falar com o circuito: olha, agora eu quero que o meu motor seja energizado, a minha carga seja energizada ou desenergizada, ou parte do circuito, né? Ou enfim. E aí o mais simples desses elementos é a botoeira mesmo, porque ela é uma chave mecânica. E aí, olha, normalmente ela tem esse perfil. Ela vem, na verdade, com duas chaves em uma, né? Uma chave. Aqui então tem o botão, que pode ser do tipo cogumelo ou pode ser do tipo liso, ok? E aí, quando a gente aperta, quando o operador aperta isso aqui, existe uma mola, né? Que vai fazer com que esses contatos aqui do meio, eles se movam. E aí, olha só, uma chave que estava em repouso, com os contatos fechados, né? Ou seja, esse contato, essa peça que estava encostada na peça, nos bornes de cima, quando o operador aperta a botoeira, essa peça desce e desconecta dos bornes de cima. E consequentemente, conecta-se, né, a esses bornes de baixo. Ou seja, em cima a gente tem uma chave que em repouso está fechada e uma chave que em repouso está aberta, ok? E aí a gente pode usar essa chave para energizar um circuito de comando, que é como a gente vai ver. E aí a gente já começa a aprender, né, as representações. Então esse contato que a gente está vendo aqui, né, ele é em repouso, ou seja, sem a botoeira estar pressionada, ele está normalmente fechado, e a gente usa esse símbolo, essa abreviação aqui, NF. E o NA é o normalmente aberto, ok? A botoeira, ela só muda de posição à medida que o dedo aqui do operador está pressionando. Assim, no momento em que o operador tira o dedo, ela volta para o estado inicial, o estado de repouso, ok? Essa mola aqui é chamada mola de reposição. E aí a gente tem um símbolo para representar essa botoeira, ok? Existe mais um, como a gente vai ver, mas esse aqui indica que a gente tem dois contatos, né? Um normalmente aberto, que é esse de baixo. A gente vai ver sobre essa numeração, desculpa. E temos também o normalmente fechado aqui, ok? Mesma coisa para a botoeira lisa, do tipo pulsadora, tá? Ela é pulsadora porque, à medida que eu tiro o dedo, ela volta para a posição inicial. Esse é o elemento de sinal, o elemento de entrada de sinal mais simples que a gente tem. A gente tem também botoeiras com trava, então isso aqui gira, né, modificando a posição dos contatos. Aqui tem um destaque para o botão tipo cogumelo. E aí a gente também tem outros tipos de
elemento de entrada, como por exemplo a chave fim de curso. Essa chave ela é muito usada em portão eletrônico. Se vocês já repararam, tem portão que assim que o portão ele abre totalmente, o próprio portão, a própria força a pressão, né, a força que o portão exerce sobre essa chavinha que a gente chama de, né, na verdade essa perninha aqui que a gente chama de rolete mecânico, quando o motor pressiona esse rolete, né, quando o portão, ele abre, chega no fim de curso, né, ele, na posição final, ele vai apertar isso aqui, e aí é como se tivesse alguém pressionando uma botoeira, e aí é o mesmo funcionamento que a gente viu da botoeira anteriormente. Só que é a própria massa, né, o próprio portão que vai fazer essa pressão, ok? E aí a gente vai chamar essa chave de fim de curso, justamente para mostrar o final de um movimento, né, o final de um curso mesmo, ok? E aí ela tem esse símbolo parecido com o da botoeira, mas tem essa bolinha aqui na ponta. Existem outros tipos de elemento de sinal, né, de outras naturezas, que são os sensores. Então a gente tem sensores de proximidade e dentre eles a gente tem diferentes tipos: capacitivos, indutivos, ópticos, magnéticos, ultrassônicos, sensor de pressão, de volume, de temperatura, infinitos, né? Mas vou mostrar aqui dois que são muito utilizados, que são os capacitivos e os indutivos. Então, o sensor de proximidade, ele vai detectar a proximidade, né, utilizando um fenômeno, né, cada um utilizando aqui um fenômeno, ok? Vai alterar uma variável aqui, conforme a gente vai ver, e indicar a presença ou não de uma massa, de um elemento. Aqui eu coloquei a representação de um sensor capacitivo. Como que ele funciona? Então ele funciona muito para detecção de nível, por exemplo. Então olha só, vamos considerar esse container aqui, né, esse tanque, esse reservatório. Vamos imaginar que esse nível de água ou de fluido, de óleo, de um fluido qualquer, ele varia, né, de acordo com o processo da empresa, enfim. E aí, quando esse nível ele sobe, então a gente tem um sensor capacitivo aqui posicionado para detectar o nível desse reservatório. E aí, quando esse nível atinge um valor, né, o sensor consegue detectar a presença do líquido e informar para o circuito, né, o circuito de carga aqui, que o nível está, né, em determinado valor. E aí ele pode, essa informação ela pode ir para outro circuito, por exemplo, o circuito do motor da bomba que está enchendo esse próprio reservatório. Então o que vai acontecer? Quando chega num nível X, o sensor fala, olha, precisamos desligar a bomba que está enchendo o tanque, senão ele vai transbordar. E aí o circuito aqui aí esse sensor serve como entrada para um circuito de comando, de acionamento, que vai desligar a bomba. Como que o sensor faz isso? O capacitivo. A proximidade aqui do líquido, né, dessa massa, vai alterar a capacitância interna aqui desse sensor. Então, internamente ele é um capacitor, né, com esse formato cilíndrico, conforme a gente viu aqui, duas placas formando aqui um tubo, né, cilíndrico. E aí a gente tem o que acontece? A presença dessa massa vai modificar o meio ali do capacitor, mudando o valor da sua capacitância. Então a gente viu que a gente já estudou capacitores, a gente sabe que a capacitância depende do material que está aqui no meio, né? O dielétrico, da distância entre as placas, e aí qualquer alteração nesse meio vai mudar o valor da capacitância desse sensor. E aí ele consegue detectar vários tipos de material, né? Não só metais, como a gente vai ver no sensor indutivo. Então, qualquer aproximação de qualquer material, vidro, cerâmica, plástico, vai alterar a capacitância desse elemento
internamente ele tem um oscilador, o oscilador gera um sinal para uma chavinha que a gente vai imaginar, né, que a gente vai entender como se fosse um transistor mesmo, e esse transistor vai funcionar como uma chave, que pode ser normalmente fechada ou normalmente aberta. E aí essa chave vai abrir ou fechar, né, o circuito da carga, né, que pode ser um motor, por exemplo, ok? Conforme a gente viu com a botoeira. A botoeira, ela não, né, a fim de curso também, ela não alterava o seu valor, a sua posição das chaves normalmente aberta ou fechada de acordo com essa informação de entrada aqui. É a mesma coisa para o capacitor, só que a natureza do sinal de entrada é diferente, ok? Então é a mesma ideia, certo? Esse é o capacitivo, aqui tem também a foto dele comercialmente, né, como ele é encontrado, que ele é instalado no painel elétrico. A gente vai ver como que isso é feito também, a gente vai ver a cara dos painéis, né, onde são instalados os relés, contadores, sensores, enfim. Na verdade, o sensor ele fica em campo, né, e aí ele manda a sua informação para um relé, para um circuito de comando, como a gente vai ver, ok? A mesma coisa aqui para o sensor indutivo, né? A aproximação de um metal vai alterar a composição aqui das linhas de campo magnético, e aí essa alteração na indutância do elemento vai gerar um sinal que vai acionar ou não, mudar, né, a posição das chaves, normalmente aberta ou normalmente fechada desse sensor, ok?